Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais incríveis e, sejamos honestos, improváveis de sempre, Joana d'Arc. Pensem nisto por um segundo. Uma adolescente do campo que, sem qualquer treino militar e sem saber ler ou escrever, acabou por liderar o exército de uma nação e mudar completamente o curso da história. E é esta a grande pergunta que nos guia hoje. Como é que isto aconteceu? Como é que uma rapariga que não tinha rigorosamente nada conseguiu convencer um reino inteiro, comandar soldados e coroar um rei? Para percebermos, temos mesmo de voltar ao início de tudo. A nossa história começa então em Dom Remy, uma pequena aldeia francesa numa altura muito sombria. A França estava a meio da Guerra dos 100 Anos, um conflito que já se arrastava há gerações e que parecia não ter fim à vista. E é aqui, no meio deste caos, que algo extraordinário acontece. Joana, com apenas 13 anos, começa a ter visões e a ouvir vozes. Ela estava convencida de que eram mensagens divinas, de santos, que lhe davam uma missão gigantesca. Tinha de expulsar os inimigos de França e levar Carlos, o herdeiro legítimo, ao trono para ser coroado rei. Ora, acreditar que se tem uma missão divina é uma coisa, mas convencer as pessoas mais poderosas de um país a acreditar nisso, bem, isso era um desafio de uma outra dimensão. O caminho dela foi, no mínimo, inacreditável. Primeiro, teve de convencer um comandante local a dar-lhe uma escolta militar. Depois, atravessou centenas de quilómetros de território controlado pelo inimigo e, para se proteger, vestiu-se como um soldado-homem. Quando finalmente chegou à corte, o futuro rei, Carlos, para a testar, escondeu-se no meio da multidão, mas ela foi direita a ele. E como se não bastasse, ainda teve de passar por um interrogatório de 3 semanas por teólogos, que são basicamente peritos em religião, para provarem que ela não era uma fraude. E o que é absolutamente fascinante é que, mesmo com todas as probabilidades contra ela, a sua certeza e a sua fé eram tão poderosas que ela conseguiu convencer o príncipe, que estava cético, a dar-lhe um exército. Ela não tinha estatuto, não tinha riqueza, não tinha nada, só uma convicção de ferro. E assim, com o apoio do futuro rei, Joana seguiu para a sua primeira grande prova, o seu teste de fogo. Tudo se iria decidir em Orleans, uma cidade que era a chave para o futuro de França. Orleans, que fica nas margens do rio Loire, era basicamente a última defesa. Se os inimigos tomassem a cidade, o caminho ficava livre para conquistarem o resto do país. A cidade já estava cercada há meses e, sinceramente, a esperança estava a desaparecer. E quando falamos de um cerco, o que é que isso significa na prática? Bom, imaginem um exército a rodear completamente uma cidade. Ninguém entra, ninguém sai. A comida, a água, os reforços, nada passa. O objetivo é levar a cidade à exaustão, à fome, até que se renda. Era este o cenário desesperado em Orleans. Para a sua missão, Joana foi equipada como um verdadeiro cavaleiro. Recebeu uma armadura de aço, feita à sua medida, e uma espada. Mas o seu item mais precioso era outro, o seu estandarte branco. Ela fazia questão de o levar bem à frente na batalha, não tanto para lutar, mas para ser um símbolo, para inspirar os soldados. A chegada dela, em abril de 1429, provocou uma reviravolta psicológica. O exército francês estava completamente desmoralizado, à beira de desistir. De repente aparece uma jovem que diz ser enviada por Deus. Numa época em que a fé movia montanhas, isto mudou tudo. A esperança voltou em força. Depois de algumas vitórias importantes que galvanizaram as tropas, chegou o momento decisivo. Para libertar Orleans, era preciso tomar Les-Tourelles, a fortaleza mais bem defendida do inimigo. Era o tudo ou nada. E foi aí, no pico da batalha, que aconteceu o desastre. Joana, que liderava o ataque na linha da frente, como sempre, foi atingida por uma flecha, entre o pescoço e o ombro, um ferimento gravíssimo. Ao vê-la cair, os soldados franceses entraram em pânico e começaram a recuar. Parecia que tudo estava perdido. Mas o que se passou a seguir é lendário. Joana, com as suas próprias mãos, arrancou a flecha, fez um curativo rápido e, para espanto de todos, voltou para a batalha. Vê-la de pé, ferida mas a lutar, foi a faísca de que os franceses precisavam. Lançaram um último ataque, desesperado e heroico, e tomaram a fortaleza. Orleans estava livre. Com a vitória em Orleans, a reputação de Joana disparou. Ela era a heroína de França, parecia imparável. No entanto, a sua ascensão foi tão rápida e vertiginosa quanto a sua queda. Depois de Orleans, Joana continuou a liderar o exército numa série de vitórias impressionantes até à cidade de Reims. Era lá que, tradicionalmente, os reis de França eram coroados. E foi o que aconteceu. Carlos VII foi oficialmente coroado rei e, ao seu lado, a segurar o estandarte estava Joana. A sua missão estava cumprida. E, de repente,
O contraste brutal. No momento, Joana está no auge, celebrada por todo o reino como a donzela de Orleans. Pouco tempo depois, em 1430, durante uma outra batalha, ela é capturada. E o que segue é trágico. Foi vendida aos seus piores inimigos. E o rei, aquele mesmo rei que ela pôs no trono, não mexeu uma palha para a salvar. Joana foi então levada para a cidade de Rouen, completamente sozinha. Ali enfrentou um julgamento que não passava de uma encenação. Era um julgamento político, com a aparência de um processo religioso, e o único objetivo era destruir a sua reputação e tudo o que ela representava. As acusações centraram-se em duas coisas. Primeiro, heresia, que era um crime gravíssimo contra a Igreja, por ela afirmar que recebia ordens diretamente de Deus, sem intermediários. E segundo, por usar roupa de homem, algo que ia contra as regras sociais e religiosas da época. Durante meses, ela foi interrogada por juízes e teólogos, mas as suas respostas foram sempre lúcidas e surpreendentemente inteligentes. Mas o resultado, claro, já estava decidido desde o início. Joana foi considerada culpada e no dia 30 de maio de 1431 foi executada na fogueira, numa praça pública. Tinha apenas 19 anos. Para que não sobrasse qualquer vestígio dela, as suas cinzas foram atiradas a um rio. Os seus inimigos pensavam que, ao queimá-la e dispersar as suas cinzas, a iriam apagar da memória. Mal sabiam eles que estavam a fazer exatamente o contrário. Estavam a torná-la imortal. A sua verdadeira história estava só a começar. Vejam bem esta evolução. Em 1431, ela morre na fogueira como uma criminosa herege. Mas, cerca de 25 anos depois, a Igreja reabre o caso, anula o julgamento e declara-a inocente. Passam-se séculos e já no século XX, essa mesma Igreja transforma-a em santa. E hoje ela é um símbolo universal de coragem e fé contra todas as adversidades. E terminamos com esta ideia para refletir. A história de Joana d'Arc prova que, por vezes, os heróis mais improváveis surgem nos momentos mais sombrios. A sua vida levanta uma questão intemporal. O que é que leva alguém, uma pessoa aparentemente comum, a tornar-se numa lenda que continua a inspirar o mundo séculos e séculos depois?